Boa tarde, queridos. Cá estamos nós. Eu levei um bom tempo sem fazer vídeo, amados, porque eu comprei esse microfone aqui, o condensador, só que quando eu fui usar, a mesa que eu tinha, ela não era compatível com esse microfone, daí eu tive que então comprar uma mesa de som com Phantom Power para que pudesse usar esse microfone. E demorou um pouco a chegar. E agora que chegou, assim estou retornando a fazer os vídeos aqui para falar do Salvador Yahushua, falar sobre Sião, falar sobre a salvação, sobre a promessa, que é o que interessa nesses últimos dias. Falar da salvação do nosso Salvador, que veio a este mundo morrer, dar sua própria vida para resgatar a humanidade, os descendentes de Adão e Eva, porque assim como eles pecaram ali no paraíso, perderam assim então o direito de ali habitarem, sendo expulsos dali, mas Yahushua, com seu muito amor, veio a este mundo, deu a sua própria vida para dar direito a Adão e Eva a retornar novamente ao paraíso, e não só eles, mas os seus descendentes também. Ok, amados? Então, voltando a fazer vídeo, eu quero falar um pouco nessa tarde sobre o meu pastor. De repente alguém vai perguntar: ué, irmão, você não está mais no sistema religioso e você tem pastor? Tenho, querido. Eu tenho um pastor. O único e verdadeiro pastor, que se chama Yahushua. E é dele que eu quero falar nessa tarde com vocês. Aqui na carta, no livro, melhor dizendo, no livro de João, João 10. Eu estou aqui pela Bíblia Dalet. João capítulo 10. Onde Yahushua fala sobre o pastor das ovelhas. Ele diz: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esses o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama pelo nome, as suas ovelhas, e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz, e não seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Yahushua contou-lhe esta parábola, e eles não entenderam o que era isso que ele dizia. E Yahushua outra vez tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, e as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, e a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, de quem as ovelhas não são, vê o lobo vir, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. E o mercenário foge, porque o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Como o Pai me conhece a mim,
eu também conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também convém agregá-las, estas. Eis que elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ok, queridos? Por isso eu quero estar falando nessa tarde sobre o meu pastor. E o meu pastor se chama Yahushua. Por isso eu disse, eu queria falar sobre o meu pastor. Porque antes, quando eu estive 21 anos no sistema religioso, e eu carregava um título, uma carteirinha de pastor, e pelo sistema religioso eu fui ungido ou consagrado a pastor. Mas o interessante é que quando eu tive os meus olhos abertos pelo Espírito da promessa, o Espírito da verdade, aquele Espírito que dá lá em João capítulo 14, que o Salvador Yahushua disse que ele enviaria o Consolador e este nos guiaria sobre toda a verdade. Quando este Espírito me abriu os olhos, e então eu pude entender e ver que dentro das Escrituras não existe uma figura de um pastor dentro de um templo, apacentando rebanho nenhum. Não existe um pastor também como um sacerdote cumprindo um trabalho sacerdotal dentro de um templo. Não vi nenhum dos apóstolos dentro de um templo exercendo um trabalho de pastor, até porque quando o pastor é referido ou tratado na Bíblia, ele cuidava de rebanho de animais, ovelhas animais, mas não existe figura de um pastor cuidando de um trabalho sacerdotal, muito menos dentro de um templo, muito menos ainda em cima de um altar, porque quando a Bíblia fala de altar, altar é lugar de sacrifício, e o que era colocado em cima de um altar tinha que estar morto. Quando um pastor diz, eu tenho a minha vida no altar, ele teria que estar morto em cima de um altar, porque altar é mesa, lá no livro de Malaquias, no capítulo 1 até o capítulo 3, que é muito usado pelos líderes religiosos, do qual também eu fazia parte, para falar de dízimo. E passei então a ver e enxergar que altar nunca foi um palanque onde se sobe em cima para fazer pregações, mas altar sempre foi lugar de sacrifício. Ora, se eu dizia que a minha vida estava no altar, eu teria que sair de cima do altar morto, até porque o único que foi colocado no altar nem subiu, ele foi colocado, foi Isaac, lá em Gênesis 22, pelo seu pai Abraão, e ele seria morto. Só não foi morto porque, por ordem do Criador, ele foi tirado dali de cima porque o Criador proveu o cordeiro para ser colocado morto em cima do altar. Então o altar é lugar de sacrifício. Quando alguém fosse colocado no altar, ele teria que estar morto e queimado. Porque o altar é o lugar onde se colocava, altar significa mesa, e não se encontra na Bíblia altar dentro de templo. Altar sempre estava no pátio, para o lado de fora. Então, queridos, nós vemos que há muita coisa errada que se aplica dentro desses templos religiosos, do qual eu também fiz parte um dia, me achando pastor, mas depois que eu entendi que há um só pastor, um só rebanho. E eu entendi que os que se denominam pastores hoje não é pastor, por isso eu tirei esse nome de sobre mim, porque esse título não pertence a mim. E existem alguns pré-requisitos para você que se diz pastor. Infelizmente você não é, e eu começo a dizer por mim que eu também me denominava pastor e eu vi que eu não era pastor. Porque, primeiro ponto, está escrito aqui na Bíblia. Disse Yahushua, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu perguntei para mim mesmo, será que eu posso dar minha vida por alguma ovelha? E ainda que eu desse a minha vida, o meu sangue tem poder para perdoar pecado de alguma ovelha? Não tem. Então caiu por terra o primeiro argumento de que eu não posso ser pastor. Segundo ponto, a Bíblia diz que aquele que morreu no madeiro como pastor, e se você que se diz pastor, para você ser pastor mesmo, você teria que cumprir também esse pré-requisito, você teria que morrer, dar a sua vida. Como ele disse aqui, no capítulo 10, verso 13 e 14, eu dou a minha vida, ninguém tira de mim, eu dou e tenho poder para tornar a tomá-la. Ele dá a vida, ele deu a vida e tornou tomar a vida para ele.
Para você ser pastor, você teria que fazer isso. Para eu ser pastor, eu teria que ter o poder de fazer isso. E nenhum ser humano tem o poder de fazer isso, de dar a vida e tomar a vida de volta. E vencer a morte. Esse é o segundo ponto pelo qual nenhum homem tem capacidade de ser pastor. Terceiro ponto. Para você ser pastor, você teria que fazer o que está em Apocalipse capítulo 1, verso 17. Ele diz, eu que vivo fui morto, agora vivo para todo sempre. E está aqui nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Você teria que ter poder de descer ao abismo e lá nas mãos do inferno tomar a morte, tomar a chave e trazer contigo. E eu não tenho poder de fazer isso, e nem você também não tem poder. Terceiro ponto pelo qual você não é pastor, porque você não tem essa capacidade. Está entendendo, amados? E segundo ponto, ele diz que ele é a porta. Aqui no capítulo 10, verso 11. Ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará alimento. Então ele é a porta. Ninguém pode ser salvo ou entrar no reino dos céus, que é Sião, por intermédio da vida de um pastor homem, porque ele não tem esse poder, ele não pode ser a porta. E muito menos a porta não é a porta de um templo religioso, judaico, evangélico, católico, de nenhuma denominação. Deus é amor, sal na nossa terra, quadrangular, ou da graça, ou mundial, ou universal, ou assembleia. Não, queridos. Isto não é a porta. Ele diz, eu sou a porta. Está aqui no capítulo 10 de João. Ele está dizendo claramente o que é a porta. A porta é ele. Capítulo de número 10 de João. O verso de número 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Ou seja, a porta é o Salvador e a Yahushua. Você não tem que entrar por uma porta de madeira ou de alumínio ou qualquer outro tipo de porta de um sistema religioso para dentro de um templo. Até porque Atos capítulo 7, o verso 48 diz que o Altíssimo, o Criador, ele não habita em templos feitos por mãos de homem. E quem foi que construiu o templo aonde eu dizia ser pastor? Foi homem. Não foi nenhum anjo, nenhum ser espiritual, celestial. Mas foi um ser humano. Logo, o Altíssimo não habita lá. Mas 1 Coríntios capítulo 3, o verso 16, ele diz que nós somos o templo onde ele habita. Porque lá está escrito, não sabeis vós que sois o templo do Espírito e que o Espírito do Criador habita em vós? Portanto, o templo do Criador que sois vós, sois separados? Então ele habita no templo, que somos nós, aquele templo que ele mesmo criou com as suas próprias mãos. Por isso, eu hoje não creio mais em nenhum pastor homem, e não tenho mais nenhum pastor ou um ser humano como pastor, e eu abandonei este título de pastor porque um ser humano mortal não tem capacidade de ser pastor, até porque ele não pode cumprir nenhum desses requisitos pelo qual eu acabei de citar aqui que o Salvador Yahushua exige ou fala ali em João, no capítulo de número 10. E a Bíblia diz também em 2 Pedro, em 1 Pedro 2,25, que ele é o bispo e o pastor das nossas almas. Em João 10,11 ele diz que ele é o bom pastor. Então, se você se denomina pastor, a começa por você não ser um pastor que presta. E se eu era um pastor, ou se eu me denominava pastor, eu vi logo que eu não prestava também. Porque ele diz que o bom pastor dá vida, e se eu não posso dar vida, já não presto. Então, por esse motivo, é que o ser humano não tem capacidade de ser pastor. O Salmo 23, o salmista dizia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E Yahushua, assim, ele é o nosso pastor. Olha bem o que diz aqui, em 1 Pedro 5,4. Vejam o interessante. 1 Pedro 5,4. A Bíblia mostra claramente.
1 Pedro capítulo 5, verso de número 4. A Bíblia nos mostra que essa Bíblia aqui, a Dalet, ela tem os nomes originais e ela é um pouco diferente. A colocação aqui, os nomes não são, ou seja, os livros, Pedro, 1 Pedro, Timóteo, eles não são colocados da mesma forma como nas outras Bíblias, mas tem aqui os nomes originais. Veja que nas outras Bíblias o livro do Apocalipse ele é o último livro, né? E aqui nessa Bíblia aqui, a Dalet, ele é colocado um pouco diferente. O nome dos apóstolos colocado de forma diferente, não que seja nada que não tenha nas outras Bíblias, tem tudo que tem nas outras Bíblias e os nomes verdadeiros. Ó, Gálatas, Coríntios, tem a carta aqui aos Hebreus, ó, que é antes de Coríntios, ela é colocada de forma diferente, mas tem todos os nomes, mesma coisa que tem nas outras Bíblias, a primeira, segunda e terceira João, Tiago, 1 Pedro, capítulo 2, mas o que eu quero aqui é o 4, verso 5, que diz o seguinte: os quais hão de prestar contas diante daquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. É 5:4, estou lendo 4:5. 5:4. E quando aparecer o sumo pastor, então recebereis uma coroa de honra que não perece. Quando aparecer o sumo pastor, está dizendo quando Yahushua retornar, porque ele veio a este mundo, morreu do madeiro, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e foi assunto aos céus, mas ele tem promessa de voltar para resgatar aos que o aguardam para a salvação, como diz a carta aos Hebreus, no capítulo de número 9, o verso 27, que assim também morrendo Yahushua uma única vez para levar os pecados de muitos, voltará a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ele virá, e quando se manifestar o sumo pastor, nós receberemos a coroa. É isso que está falando aqui, ó. Então ele é o pastor, o sumo pastor. Então, amados, não estou aqui afrontando ninguém pessoalmente, até porque eu não tenho nada contra pessoas. O meu diálogo aqui é contra o sistema religioso e mentiroso que engana pessoas, que me enganou até muito tempo. E não tenho nada contra pessoas, mas eu digo que as pessoas que carregam um título dizendo que é pastor, que na verdade você não é pastor, você tem sido enganado. Entendeu, amado? E se você, como eu, carregava um título de pastor, eu estava tomando o lugar do verdadeiro pastor, que é Yahushua. Aí alguém fala assim, mas irmãos, eu não estou me denominando Yahushua, mas a Bíblia diz, se ele diz que ele é o bom pastor, e nós colocamos em nós um título de pastor, nós estamos usurpando o lugar dele. Quer ver só como você está tomando o lugar dele? Mateus 24, olha o que as Escrituras dizem. Em Mateus 24. Veja bem, para nós entendermos que quando nós assumimos um título de pastor, nós estamos tomando o lugar do verdadeiro pastor, que é Yahushua. Em Mateus 24, verso 5, a Bíblia diz algo interessante. Veja bem. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Quem é o Messias? Em João capítulo 10, verso 11,
ele diz que ele é o bom pastor. Ou seja, quem é o bom pastor? Yahushua, o Messias. E quando alguém vem dizendo que ele é pastor, ele está dizendo que ele é quem? O Messias. Porque se o bom pastor de João, capítulo 10, verso de número 11, é o Salvador Yahushua, né? Que aqui está escrito o Messias. Quando alguém diz que é pastor, se ele diz que ele é o pastor, se Yahushua está dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor é quem? Yahushua, o Messias. Aí um homem diz que ele é pastor, ele está dizendo que ele é o quê? Ele está tomando o lugar do Messias, está dizendo que ele é o Salvador, ele está dizendo que aquele é aquele que morreu. Está entendendo, irmão? Está entendendo, amado? Está entendendo, queridos? É o que as Escrituras estão dizendo, não sou eu que estou falando. Então nós precisamos ler e deixar que o Espírito da verdade nos esclareça a verdade e nos faça entender, para que nós não venhamos ser enganados e estar enganando pessoas. E ainda aqui no capítulo 10 ele diz que todos quantos vieram antes de mim, disse Yahushua, são ladrões e salteadores. Então se você está sendo apresentado para alguém como um pastor, você está sendo apresentado para uma pessoa, olha aqui o pastor fulano de tal, o pastor José, o pastor Joaquim, o pastor Sebastião, você está sendo apresentado para a pessoa antes do Salvador Yahushua, e você está se tornando o quê? O que a Bíblia está dizendo, ladrão e salteador. Porque ele está dizendo, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E não são pastor das ovelhas. Então, se você for falar da salvação para alguém, você deve dizer, ó, existe um pastor. Qual é o pastor? Ele se chama Yahushua. Ele morreu no madeiro. Aí sim você está apresentando o verdadeiro pastor. Agora, quando você diz que vai pregar o evangelho, que na verdade não é nem evangelho, é promessa, né? Mas infelizmente trocaram na Bíblia a palavra promessa e colocaram evangelho. Assim como eles tiraram o nome Yahushua, colocaram Jesus, tiraram o nome Yahu e colocaram um título de Deus, que quer dizer juiz, também trocaram a palavra evangelho na Bíblia, tiraram a palavra promessa e colocaram o evangelho. Então, amados, quando você vai falar da salvação para alguém, e você diz, ó, vá para aquele templo lá religioso, e lá tem o pastor João, ou o pastor José, ou o pastor Antônio, sei lá qual é o nome do pastor que se denomina pastor lá. Você está apresentando ele antes do Salvador Yahushua. E a Bíblia diz que os que vêm antes dele é ladrão e salteador. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Então, quando eu me denominava pastor Evaldo, eu estava sendo o quê? Um ladrão e um salteador. Ladrão porque eu estava roubando o título que cabe ao verdadeiro pastor, que é Yahushua. E além do mais, estava ensinando que dízimo é dinheiro, quando dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo sempre foi mantimentos, alimentos, animais, ovelhas. E a Bíblia diz em Deuteronômio 22 que se alguém fosse levar o dízimo, que era, ou seja lá, um saco de feijão, ou arroz, ou endro, ou cominho, ou qualquer outra coisa, ou uma ovelha, e aquilo fosse pesado e não conseguisse levar por ser longe o lugar, que ele teria que levar aquilo ali para oferecer, que ele ia até o local onde se encontrava o lugar de fazer a oferta. Chegando naquele lugar, ele pegava o dízimo e vendia por dinheiro. Ora, se dízimo fosse dinheiro, como é que eu ia vender o dinheiro por dinheiro? Então, querido, dízimo nunca foi dinheiro. Quando eu estava dentro de um templo, me dizendo sacerdote, porque a Bíblia diz que há um só sacerdote nos dias de hoje, que é Yahushua, aquele que já se fez sacerdote por nós, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, querido, ele fez-se sacerdote, pastor, pois não temos um sacerdote fraco que não possa atender ou saber quais são as nossas fraquezas. A carta aos Hebreus diz isso. Então ele é o sumo sacerdote, ele é o sumo pastor, ele é o pastor das ovelhas, é o pastor verdadeiro. Então quando eu estava dentro de um templo com o título de pastor, eu estava sendo ladrão, salteador, porque eu estava pedindo o dízimo das pessoas, e dízimo nunca foi dinheiro. E nos dias de hoje, não tendo mais sacerdotes, não tendo mais o ministério levítico, porque o dízimo foi ordenado para os sacerdotes e os levitas e os órfãos e as viúvas, que os levitas, por sua vez, deviam manter as suas famílias e também pegar parte daquele dízimo e dar para os órfãos, para as viúvas e os estrangeiros. Se hoje não tem mais o templo em Israel, se hoje não tem mais os levitas, mais o sacerdote, como é que se isso que foi estabelecido para os sacerdotes e levitas ainda continua valendo para os dias de hoje? Veja bem se não estava eu fazendo papel de ladrão ou salteador.
tomando dízimo, quando eu não era sacerdote e não era levita. Isto foi ordenado para os sacerdotes e levitas porque 12 tribos, 11 trabalhavam, plantavam, cultivavam e uma só cuidava do trabalho do Criador no templo. E essa tribo de Levi e os sacerdotes, então, tinham o direito de receber dízimo das 11 tribos, porque eles não tinham herança em Israel. Os levitas não tinham herança, terra, posses, eles recebiam dízimo. Mas quando Yahushua vem e morre no madeiro, quando ele diz, Pai, está consumado, ou seja, ele se fez pastor para todo sempre das ovelhas, ele é o sumo sacerdote, ele derramou seu sangue para que sangue de animais não precisasse mais ser derramado, para que os animaizinhos passassem a parar de sofrer, porque ele mandou e ordenou para que isso fosse feito, mas o ser humano então achou, então deixa eu adulterar, deixa eu pecar, deixa eu fazer o que me vem na cabeça, na telha, que me der na telha, daqui a pouco eu vou lá, mato um animalzinho inocente e derramo o sangue dele. Eles não entenderam a verdadeira mensagem, porque era para que eles pudessem parar e pensar com a sua glândula pineal de que todas as vezes que eles pecassem, tivessem que matar um animal, o animal estaria sofrendo no lugar deles. Mas o ser humano não entendeu a mensagem e queriam viver pecando a tortas e direitas e fazendo o que muito bem quisessem, e depois ia lá, matava o animal, derramava o sangue, se banhava no sangue do animal e estava tudo muito bom. Então por isso Yahushua veio e acabou com essa história de uma vez para sempre, se entregou como dízimo no madeiro, ele foi dizimado por nós, ele foi o último dízimo, morreu no nosso lugar e se fez pastor em nosso lugar, para que hoje